Olá, mais um grande exemplo do que é realmente metanoia. Você conhece a canção cristã Amazing Grace? Traduzida para o português é Maravilhosa Graça. Essa canção é considerada o hino da África, o clamor de lamentação das pessoas escravizadas. É a música cristã mais ouvida, mais gravada, mais reproduzida no mundo todo até hoje. Essa música foi composta por John Newton. Você conhece a história de John Newton? O pai do John Newton era um comandante da Marinha Mercante que vivia sempre em alto mar. Dificilmente aparecia em casa e quando vinha era bem rápido. Em compensação, sua mãe dedicou todo o seu tempo para cuidar de John. Muito atenciosa, muito carinhosa, sempre lia e ensinava a Bíblia. Porém, quando John estava com apenas 6 anos de idade, a sua mãe faleceu. Seu pai sentiu a necessidade de casar novamente para poder ter alguém para cuidar do John. Só que sua madrasta não gostava muito, os dois não se davam muito bem. E logo em seguida, o casal tiveram um novo filho. E aí que o John teve menos atenção ainda. John passou a ficar mais na rua do que em casa, começou a conhecer novos garotos, a ter novas convivências, começou a aprender coisas que não era bem vista aos olhos do seu pai nem da sua madrasta. E a sua madrasta começou a reclamar muito, de tanto que ela reclamou, quando John estava com 11 anos de idade, o seu pai decidiu levá-lo para sua primeira viagem em alto mar. Naquele novo ambiente, John aprendeu a fumar, a beber, falar palavrões, se tornou uma das pessoas mais depravadas que ele mesmo conhecia. Quando John fez 18 anos, ele foi praticamente obrigado pelo seu pai a se alistar na marinha. Só que o John não gostou muito do que encontrou, aquele ambiente com regime militar, e o John fugiu. Foi a pior besteira que ele fez. Foi capturado, foi açoitado, tratado com pouca água, pouca comida e passava dias usando a mesma roupa. Diante dessa situação, John entrou em profunda depressão, mas por vezes ele planejou a matar o capitão do navio e outras muitas vezes planejou a tirar sua própria vida. Até que um dia o comandante do navio fez um acordo com alguns marinheiros que eram caçadores de pessoas para ser escravizada e deu o John para seguir viagem com eles. John se tornou um especialista em caçar pessoas para ser escravizadas, subiu de cargo e se tornou uma pessoa influente entre aquelas pessoas. Mas no decorrer da história, houve um momento em que John foi acusado de roubar o patrão e novamente foi tratado como uma pessoa escravizada. Foi acorrentado, açoitado e tratado com pouca comida e pouca água. John conseguiu convencer o seu patrão a lhe ceder para outro navio. E nesse novo ambiente, John esqueceu todo o sofrimento que havia passado e lembrou de quão depravado ele era. Compôs uma canção para ridicularizar o comandante, ensinou para toda a tropa, zombava de pessoas cristãs, zombava da Bíblia, até que um dia veio uma tempestade e John pensou que ia morrer. Entrou em pânico, começou a clamar a Deus. Depois de alguns dias, a tempestade passou, algumas pessoas caíram em alto mar, mas eles conseguiram, mas a grande maioria conseguiu sobreviver. O comandante do navio acusou John por ser o causador do que ele considerava como aquilo como um castigo de Deus, porque o John era muito depravado e queria jogá-lo em alto mar, mas aí os demais interviram e não deixaram. Certa vez John encontrou um livro
que falava sobre o Evangelho. Começou a ler, mas deixou de lado. Porém, sempre vinha na mente dele, se for verdade, e se tudo aquilo que está, e se for verdade, se tudo aquilo que está escrito naquele livro for verdade. O pai de John enviou um navio para trazê-lo de volta, mas John não queria ir embora porque, naquela ocasião, traficar pessoas era um excelente negócio, dava muita renda. Mas John acabou cedendo, voltou para sua terra e começou a refletir sobre sua vida, sobre tudo que ele havia feito até então. Foi quando John entrou em profunda depressão novamente e desejou a morte. Por fim, ele se recuperou e resolveu mudar literalmente. John se converteu ao Evangelho e decidiu deixar aquela vida. Mas aquilo para ele não era o suficiente. Ele entendia que precisava fazer algo mais para compensar tantas pessoas que ele contribuiu para que fossem escravizadas. Quantas pessoas ele capturou e vendeu. E John decidiu a lutar para acabar com a escravidão. Se juntou a outras pessoas influentes da ocasião, se tornando também ele um dos mais influentes para dar fim naquele regime. Se tornou um compositor com relevância e foi então que ele compôs a canção Amazing Grace, a maravilhosa graça. John se tornou um pastor de grande influência e muito respeitado e passou a ensinar o amor para as pessoas. E aí, você já conhecia a história de John Newton? Você já conhecia a canção Amazing Grace? Conta aí pra gente.